Muito bom dia, presidente. Um minuto, o vereador Saliba. Eu gostaria mais uma vez de solicitar mais silêncio no plenário para que os vereadores possam se manifestar na tribuna. Muito obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, assistência. Agora ficou um pouco mais calado, ficou até bom para a gente falar, né? O pessoal está hoje com vontade de conversar. Bom dia, imprensa. Bom dia aos telespectadores que nos acompanham na TV Câmara. Bom dia ao amigo Edgar, que se faz presente aí, acompanhando a sessão. Final de semana, estive lá na Rádio Sintonia, concedendo uma entrevista àquela emissora, falando um pouco sobre o trabalho que a gente vem desempenhando nesta casa. E também aproveitei para dar uma volta em alguns bairros, onde fui até a Vila Floresta, ou o bairro Floresta, como é conhecido, e ali tem aquele problema sério daquela ponte na Rua Padre Aquino Rocha, ao lado da residência 218. Passei ali, fui passar com o veículo, parei, porque comecei a observar a situação ali, né? Uma situação de uma ponte que está prestes a qualquer momento a cair, porque aquela tábua que tem naquela ponte ali, né, não tem condições de estar ali e permitir a passagem de veículos. O ônibus que faz a linha do bairro, eu observei o motorista passando com o maior cuidado. Conversei, inclusive, com moradores que me disseram que dias que o ônibus vem com superlotação, já aconteceu do ônibus, o motorista parar ali, pedir para os passageiros descerem, passarem a pé para o outro lado e depois ele conduz o ônibus, porque o motorista do ônibus ou alguns motoristas estão com medo que em qualquer momento aquela ponte venha de desabar e sabe lá a tragédia que pode acontecer. Então venho pedir a público aqui na frente de todos os colegas vereadores e dos nossos telespectadores da TV Câmara para que o governo do município, através da secretaria responsável, tome uma atitude com relação àquela ponte. Procure melhorar aquela situação daquela ponte antes que aconteça uma tragédia e que depois a gente tenha que vir aqui anunciar. Além da limpeza em torno daquela ponte, que realmente está uma sujeira muito grande, um pasto muito alto, e as pessoas pedem, os moradores pedem para que seja feita esta limpeza. Vereador Bocão? Uma parte, vereador Bocão. A ponte que está falando tem que se preocupar mais, no que eu falo, tem que se preocupar mais, que depois fica naquele negócio que nem a tragédia de Santa Maria. Depois que aconteceu, eu fico se preocupando. Né? Todo nosso, aqui no nosso região Bagé, Rio Grande do Sul e um pedaço do Brasil, é só depois aconteceu, aí se preocupa. Acho que a gente tem que evitar acontecer que nem está falando. Como é que um ônibus vai descer o passageiro, atravessar a ponte, para depois, pô, é falta de consideração, é falta de olhar, né? É só ter ir lá olhar a própria, os órgãos competentes, né? Muito obrigado pela parte. Ok, vereador Bocão. Então, esta é uma situação que está acontecendo naquela ponte ali, né? A cabeceira da ponte realmente está muito complicada e o próprio tabuado em cima da ponte, vereadora Márcia, tem que ser trocado o quanto antes. Uma outra questão, eu estive conversando, fui procurado por alguns gerentes de loja no município de Bagé e visitei alguns, outros me visitaram, porque estão muito preocupados com a falta de segurança no centro da nossa cidade de Bagé. Uma notícia que talvez não, com certeza, em grande parte não é divulgado na imprensa, nos jornais, na rádio, nem na TV, mas diariamente, gente, colegas vereadores, diariamente as lojas de Bagé são alvo de furtos, principalmente as lojas de confecções, né? Falei com alguns gerentes preocupados, porque diariamente entram elementos, praticam pequenos furtos, né? Roubando roupas, confecções destas lojas, e as gerentes e os gerentes ficam com medo de tomar alguma ação com relação a estes meliantes, a estes elementos que estão furtando nas lojas, porque eles saem para a rua, ameaçam ainda os gerentes e mandam ficar quietos. Ou seja, o pessoal que trabalha hoje nessas lojas, os gerentes, funcionários, trabalham com medo e acabam, de certa forma, aceitando esse furto e não fazem denúncias com medo de represálias. Inclusive, este vereador vai procurar o comando da Brigada Militar para saber da possibilidade de reativarmos aquele policiamento preventivo
que nós tínhamos na nossa cidade, senhor presidente, policiais a pé no centro da cidade, com mais frequência, como tivemos há um tempo atrás, o que daria, de certa forma, talvez uma tranquilidade maior para os lojistas e talvez um receio àqueles meliantes que cometem esse tipo de infração, que certamente, ao verem policiais transitando pela principal avenida, que é a 7 de setembro, quem sabe aí eles não façam o que estão fazendo e levando um medo que estão levando a nossa população de Bagé e principalmente, como eu falei, a gerentes de lojas. Também vamos tentar, quem sabe, a reativação, buscar informações da reativação dos postos, dos módulos da Brigada Militar. Nós temos um módulo aqui na Avenida General Malé, próximo ao Militão, nós temos um módulo da Brigada Militar também na Avenida Espanha e que estão desativados, né? E seria importante a ativação destes módulos policiais, seria importante a ativação de policiais nesses locais, o que daria também tranquilidade, até para atender uma ocorrência, né, próximo a esses locais, nós teríamos viaturas mais próximas ali, certamente seria muito importante. Bom, com relação a esses assuntos, era isto. Só para fechar, se fala muito sobre a barragem, né, do nosso município. E, recentemente, então, foi criada nessa casa, instituída uma CPI, né, uma comissão parlamentar, só que tem o seguinte, as pessoas, tem muita gente dizendo por aí, meu amigo Emanuel, né, que é uma CPI que, na verdade, é politicagem, é uma CPI politiqueira. Olha, gente, se é que tem algum ato de politicagem e de politiqueira, é o que foi feito durante as eleições, quando foi anunciado, né, pelo atual governo que nós teríamos a barragem no mês de outubro. Isso foi anunciado, né, em vários comícios, em vários bairros da nossa Bagé. A nossa barragem foi anunciada para outubro, posterior anunciada para abril. E agora, nem Deus sabe quando é que vai sair a nossa barragem. Este, sim, é um ato politiqueiro para buscar votos. Não o que nós estamos fazendo nessa casa como oposição, criando uma CPI para investigar, porque alguma coisa certamente está errada e é isso que nós vamos buscar esclarecer. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos colegas e tenham todos um bom dia, uma excelente semana.